gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? E Deus é tremendo, né? A gente estamos nessa trajetória de Abrão, vou falar de novo, que eu pedi para Deus me dar um direcionamento, né, para esse mês de julho, que eu iria ministrar. E como eu estava sempre ouvindo, sempre ouvindo a passagem do Mar Vermelho, e até hoje eu não tive o prazer, né, o privilégio de Deus tocar assim para me falar da passagem do Mar Vermelho, né? E aí eu senti no coração e senti que Deus tocou meu coração para mim começar em Abrão, né? Porque a gente tem que começar do começo para nós entender o que o povo ficou escravo no Egito, né? Então também Deus vai nos dando revelações através da palavra, promessas também. Deus fez muita promessa, né? E se cumpriu as promessas do Senhor na vida de Abrão. E mostra o tempo todo que Abrão era um homem fiel. No começo ele não era, né? A gente vira no começo, a gente servia, adorava outros deuses, né? Mas depois, quando Deus tocou ele, a vida dele transformou, né? A gente pode dizer na nossa linguagem hoje, ele se converteu, né? E começou a buscar Deus, todas as coisas que ele fazia era para Deus, amém? Ele sempre é fiel a Deus, colocava Deus sempre primeiramente. Se o que aconteceu, a gente vai ver lá para frente. Deus pediu o Isaac como sacrifício e ele fez o que Deus falou. Não contestou a vontade de Deus, amém? Então hoje Deus fala sobre a promessa. Deus já falou sobre a promessa. Deus já mostrou a passagem sobre essas promessas. São 7 promessas que Deus fez na vida de Abrão, já nós vimos. Deus está falando. Deus já falou também sobre a passagem da separação de Ló e Abrão, né? A passagem separação de Ló e Abrão, né? Que Abrão sempre escolheu a melhor parte, sempre esperar a vontade de Deus, sempre ele fez. E Ló fez a escolha errada, né? A gente pode ver na história. Depois vimos recentemente que Ló foi levado para o cativeiro, junto com os outros reis, na briga dos reis, né? Dos 5 reis, Sodoma e Gomorra. E nós vimos também depois Abrão foi lá, né, com os seus melhores guerreiros, né, seus melhores soldados, né, e guerreou lá e ganhou as coisas, resgatou a família de Ló, resgatou os bens de Ló e os bens dos outros reinos. E aí o rei Melquisedeque, o sacerdote, abençoou Abrão, que é o enviado de Deus. E Abrão, aquele dinheiro que ele adquiriu, que ele né, ofertou ao Senhor, quer dizer, dizimou o sacerdote, né? Ele reconhece que o homem de Deus, então a comunhão que nós temos que ter, a congregação, e sempre respeitar o homem de Deus e a mulher de Deus também, amém? Glória a Deus. E ele deu a oferta, o dízimo. Abraão, sendo o homem de Deus, deu o dízimo ao homem de Deus, que era o sacerdote que representava o Senhor, amém? Que era o pão e o vinho, quer dizer, que é a comunhão, né? Sempre vem em comunhão com as coisas de Deus e respeitar os homens e as mulheres de Deus, amém? Glória a Deus. Agora o Senhor fala em Gênesis 15, Deus também fala no Gênesis que nós temos também, que Deus animou Abraão. Depois do episódio do Ló, ele estava desanimado. Só que Deus aparece para Abraão e fala que ele vai ser o pai de muitas nações, né? E só que queria ser gerado de Abraão. E aí Abraão acha que o herdeiro dele é o Eliezer, né? Eliezer. Então, mas Deus falou que não, o herdeiro dele ia ser gerado. Quer dizer, a promessa estava sendo gerada já, né? Então, a gente vê mais essa passagem. Agora nós vimos hoje no capítulo de hoje, no versículo 15, continuando do versículo 12 ao versículo 16, o Senhor, a partir do pôr do sol, né? Aí começou já a ficar noite, e aí Abrão caiu em profundo sono, amém? E aí, sobre Abrão, né? E grande pavor, carregada de trevas, acometeram, né? Que escureceu, né? Certo? Que foi naquele momento que escureceu. Então, lhe foi dito, né? Sabe com certeza, aí o Senhor tem uma visão, né? A voz fala que a sua posteridade será pregna na terra alheia e será reduzida à escravidão. Está falando do povo que foi para o Egito. O Senhor deu uma visão para Abraão do futuro, da sua descendência do futuro. Olha só, glória a Deus. E será afligida 400 anos, que é o povo do deserto, amém? Lá no Egito. Mas depois eu julgarei a gente a quem te sujeitasse. Aleluia. E depois sairão com grandes riquezas, né? Que aconteceu na passagem de ver, né? E tu irás para teus pais, ele também fez essa promessa, e serás sepultado só na sua velhice. Olha só, Deus prometeu para Abraão que ele só ia ser sepultado depois da sua velhice. E sucedeu que, posto o sol, houve as trevas, né? Porque as trevas se cobriram ali, né? E aí um fogueiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre
porque o Abrão ele fez um holocausto ali, um sacrifício, os animais, então ele abriu as pombas, ele fez com que as aves, né, colocasse as aves assim, que Deus ordenava para ele fazer o sacrifício, né? Então ele colocou as carnes, as aves assim, né? No caso aqui seria aves, escrito aqui aves, as rapinas, né? Que desciam sobre né? As aves, né? Colocou as aves assim, né? As aves, e aí o fogo passou por cima deles, né? O fogo fumegante, perdão, o fogo passou por cima, né? A tocha de fogo, ela passou por cima daqueles pedaços de carne que estavam ali. E naquele mesmo dia fez o Senhor. Então nesse dia que o Abraão cobriu as trevas, que as trevas se cobriram, ele teve esse pavor, se Deus ali naquele momento falando com ele, aquele momento Deus ele confirmou a aliança que ele tinha com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão, né? Dizendo que a tua descendência eu dei essa terra desde o rio Egito até o grande Eufrates. Então Deus ele confirma nessa passagem, mesmo que foi um momento assim de aflição de Abrão, né, que ele estava no momento ali, as vias densas trevas, né, então alguma coisa que veio ali, ele começou nessa visão e ouvindo também, né, essa voz falando com ele, e ele começou falando tudo que ele iria fazer na descendência de Abrão, amém? Só que aí Deus fez nessa passagem, Deus faz uma aliança com Abrão, para a sua descendência da sua terra. Então Deus ele fala sobre aliança. Então Deus ele fala sobre aliança. E o que Abrão, a aliança que Deus fez com Abrão? A aliança de fidelidade com o Senhor. Abrão era um homem fiel a Deus. E tudo que Deus falava, Abrão fazia de acordo com a vontade de Deus. Ele nunca questionou a vontade de Deus. Ele sempre fez aquilo que Deus queria. Ele nunca, quando a gente vai vendo mais para frente, como Deus pede para Abrão, o Isaac, o filho da promessa que Deus tinha falado, o filho gerado, né, da promessa que ele ia ser gerado, pede Isaac como sacrifício. E Abrão fez o quê? Abrão não contestou, fez aquilo que o Senhor pediu. Então Abrão era fiel a Deus, né? Então a aliança é fidelidade a Deus, ser fiel às coisas de Deus, primeiramente ele, né? Buscar o reino de Deus nas coisas serão acrescentadas, e depois é ser obediente, porque Abrão ele é obediente, amém? Então ele fazia tudo aquilo que Deus colocava no coração dele, e para ele fazer, ele fazia. Ele fazia a vontade de Deus. Ele não fazia a vontade. Então essa foi uma aliança. Nós vamos ver a aliança mais para outro capítulo, nós vamos ver na sexta-feira, que a aliança, a aliança também é a circuncisão, né? Que eles cortavam como é que é o... Esqueci o nome do... Peraí. É a circuncisão, né? Deixa eu ver aqui o nome, pra mim está esquecido para não falar errado. Aí, habitado, Sara, Sagar, não. Acho que aqui, a circuncisão, peraí. Ali, tá assim, pera um minutinho, gente, só um minutinho. É o prepúcio, cortava o prepúcio, né? Então, começou Ismael foi o primeiro, né? Todas as crianças cortavam, toda a tribo de Israel, todo Israel cortaram, né? De Israel. Então, isso era uma aliança que Deus fez com o homem, né? A gente vai ver lá na frente. Deus fez aliança, né? A circuncisão. Mas a aliança de Abraão também com Deus era a fidelidade que Abraão tinha com Deus. Então, aí Deus ia cumprir tudo aquilo que prometeu. A aliança, então, aliás, Deus foi confirmando que ele ia cumprir tudo aquilo que prometeu para Abraão. Ele mostrou uma visão do futuro para Abraão, da descendência de Abraão. Eles iam ser escravos no Egito, mas o Senhor ia ele ia salvar eles e ia sujeitar todos aqueles que sujeitaram, que humilharam, né, o povo. Deus ia mostrar que ele é Deus na vida do povo de Israel, e todos eles serão muito bens, muito ricos, né? Tinham muitos bens, muito ricos. Então Deus está mostrando que a promessa que ele fez conosco, nós continuar firme no propósito, da aliança, manter firme na fé, que a aliança que Deus de fidelidade conosco, né? Que a aliança que nós, fiel a Deus, de fidelidade com Deus, fazendo a vontade de Deus, primeiro buscando a Deus, não importa a situação. Não importa a situação que você está passando, a circunstância que você está vivendo, não deixe de buscar Deus. Coloque Deus sempre primeiramente. Seja fiel a Deus, seja obediente à voz de Deus, né? Aí tudo Deus vai nos acrescentar na nossa vida, de acordo com a vontade dele. E as promessas serão se cumprir. E as bênçãos virão sobre a nossa vida, porque Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém? E ele está falando sobre cumprir a promessa. E vai nos abençoar, vai nos fazer nos transbordar. Serão bênçãos transbordante, né? Transbordante. O Senhor vai nos abençoar sobre a nossa vida. Nós estamos aqui criando a palavra. Então, a aliança é fidelidade às coisas de Deus. É estar buscando, perseverando na fé, na vontade de Deus, não a nossa vontade. Seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Primeiramente, Abraão fez isso.
Ele deixou que a vontade dele fosse primeiramente na vida dele, e não a vontade dele, amém? Nós temos que ter, assim que nem Abraão, ser fiel a Deus, ser fiel às coisas de Deus, buscar o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas, e Deus quer isso que nós façamos. Buscar a presença, não satisfazer a nossa vontade, sem a vontade de Deus, amém? É isso que Deus quer para mim, quer para você, né? Então vamos ser fiel a Deus. Senhor, a aliança é Deus que tem conosco, é a aliança de que nós perseverem na oração, perseverem naquilo que queremos também, lute por aquilo que você quer, né? E coloque tudo que você quer na sua vida na mão de Deus. Coloque os seus sonhos, seus projetos na mão de Deus, porque Ele tudo pode. Ele quer nos abençoar, né? Ele está querendo nos abençoar de uma forma tremendamente, porque fala bênçãos transbordantes é tremendamente, aquilo que nós nem imaginamos. O que Deus quer fazer na nossa vida, só que querer confiar na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela nos movimenta, ela nos dá vida e esperança, ela nos faz nos sentir vivos, confiantes, porque Deus passa isso para nós, a confiança. Se nós confiamos em Deus, Ele passa a confiança naquilo que queremos também adquirir, né? Sem medo de arriscar, sem medo de fazer as coisas acontecerem. Vai acontecer se der a vontade de Deus, né? E o Deus quer o que? Nos abençoar. Deus, Ele quer sempre abençoar seus filhos. Ele quer sempre que nós andamos aqui na... Tudo é fidelidade, ser fiel e temor a Deus, respeitando a divindade, que é o Senhor, a Mãe, e obediência ao segredo, obedecer, ouvir a palavra de Deus, guardar os mandamentos e praticar. Isso sim é fazer a vontade de Deus, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu não vou esticar o vídeo, porque o pessoal está onde de novo, né? Mas que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra de Deus, amém? Confiança e obediência é tudo para nós vencer na vida. Se nós temamos assim, se eu te ouvir, se eu não ouvir a tua voz, eu morro. Se eu não te ouvir, se não ouvir a tua voz, eu pereço. A voz é livramento. Em todos os tormentos, a voz é tudo para nós, Senhor. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança. É o começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento em todos os tormentos. Tua voz é tudo. A glória, é isso mesmo. A voz de Deus é tudo. Aleluia. Aleluia. Nem de pão viverá o homem, toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Glória a Deus. Então Deus está falando. Ouve a palavra de Deus. Deus quer nos abençoar tremendamente, assim como Ele fez a vida de Abraão. Deus até falou para Abraão assim, para Abraão sair lá fora e contar as estrelas do céu. Até porque nós nem pode contar, né? Às vezes não tem como contar. Essa seria a descendência de Abraão. Abraão é conhecido como o pai de muitas nações, né? O pai das nações, amém? Até porque Deus fez isso, né? Ele multiplicou a descendência de Abraão, amém? Então é isso que Deus quer fazer na nossa vida também, fazer algo grande na nossa vida, algo para nos entregar. Deus tem algo para nos entregar. Então a aliança é você manter firme, confiante na palavra de Deus, buscando as coisas de Deus primeiramente. Coloque Deus em todas as coisas, agradecendo todos os dias. Não importa se o dia foi bom ou se não foi ruim, Deus tem que estar sempre agradecendo. Se Ele fazer, Ele continua sendo Deus. Se não fazer, Ele continua sendo Deus na sua vida. Então ame o Senhor, não importa a situação, adore o Senhor. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer de mim, para você. Seja fiel a Deus e do que você faz. Deus sou melhor para Deus, porque Deus vai com certeza. Não é uma troca, não, tá? Nós não podemos jamais trocar. Falar, eu vou fazer isso para Deus. Não pode. Não podemos pensar assim. Assim que nós, às vezes pensamos, mas não. Mas Deus, nós temos que gostar, amar Deus, porque Ele é essa grandeza, é o universo, tudo e todos nós. Amém? Glória a Deus. Então tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável à vontade de Deus. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Se nós estamos vivos, graça, que nós respiramos, ó. O que Deus fez no nosso corpo é perfeito. Você vê um corpo humano por dentro, tudo certinho, cada órgão, seu lugar, cada artéria, cada... Nossa, tudo. É tudo perfeito. Tudo é obra de Deus, amém? Nós temos que ser gratos a Deus por tudo, amém? Então eu desejo uma boa noite e fique com Deus. Receba a palavra de Deus no coração. Ela tem poder sobre a nossa vida, se nós queremos confiar na palavra. Para nos mudar qualquer situação da nossa vida. Qualquer situação em qualquer área que você esteja passando. Porque Deus tem poder para tudo, amém? Aí nós temos que crer na palavra dele, amém? Então Deus abençoe. Fique com Deus, receba a palavra de Deus no coração. E se você puder, se você sentir no coração, quer ajudar uma alma, uma pessoa que está precisando de uma palavra de incentivo, de alegria,
de esperança no Senhor, compartilha, comente, dê um like. Quem você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ô glória. E mande para uma pessoa que está necessitando. Você está salvando almas e você está evangelizando. Amém? Você está fazendo a vontade de Deus. E de pregar e evangelizar toda criatura. Glória a Deus. Então desejo uma boa noite. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.